Bora ler a Bíblia hoje. Continuando a nossa leitura. Você que está aí desse lado, nossas pequenas porções da leitura da Palavra de Deus para regar o nosso dia. Eu não sei como está o teu dia aí, mas que essa palavra venha a estar regando as suas raízes, venha a estar fortalecendo a sua vida. Amém? Sem demoras, vamos pedir que o Senhor nos oriente nessa leitura, abra as nossas mentes e os nossos corações. Que a palavra de Deus encontre morada dentro de nós e que nós possamos meditar nela e aplicar nas nossas vidas. Amém? Olha só, nós paramos ontem no verso 30. Nós estamos no capítulo 4 do Evangelho de Lucas e paramos no verso 30, quando Jesus estava ali na região da Galileia e ele começou a ensinar na sinagoga. Lembra que nós falamos o que é uma sinagoga? E agora nós continuaremos a partir do verso 31. Vamos lá então. Então Jesus foi para Cafarnaum, uma cidade da região da Galileia. Ali ele ensinava o povo nos sábados. Eles estavam muito admirados com a sua maneira de ensinar, pois Jesus falava com autoridade. Havia um homem na sinagoga que estava dominado por um demônio. O homem gritou: "Ei, Jesus de Nazaré! O que você quer de nós? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou." Então Jesus ordenou ao demônio: "Cale a boca e saia deste homem." Em frente de todos, o demônio atirou o homem no chão e saiu dele sem lhe causar nenhum ferimento. Todos ficaram espantados e diziam uns para os outros: "Que tipo de palavras são essas? Este homem, com autoridade e poder, expulsa os espíritos maus e eles vão embora." E as notícias a respeito de Jesus se espalharam por toda aquela região. Olha só, o primeiro grande feito de Jesus que a gente vê aqui no Evangelho de Lucas, né? Quando de fato ele realiza algo milagroso aos olhos das pessoas, né? Jesus mais uma vez está na sinagoga, assim como no trecho que a gente viu ontem. E mais uma vez ele está ensinando a palavra de Deus num sábado, como era costume do povo judeu, se reunir na sinagoga para a leitura da palavra de Deus num sábado, como hoje nós nos reunimos num domingo nas igrejas, né? Mas você prestou atenção em um detalhe? Logo no início, no verso 33, diz que havia um homem na sinagoga que estava dominado por um demônio. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para você. Não é porque nós estamos dentro de um templo religioso que necessariamente nós estamos imunes à ação do inimigo. É muito verdade que uma vez que você foi comprado pelo sangue de Jesus e que você se tornou propriedade de Jesus, a possessão demoníaca, ela não tem mais poder sobre você. Porque não tem como habitar em dois lugares, dois espíritos opostos. Se o Espírito Santo habita em você, um espírito maligno ele não pode mais habitar em você. Ele pode te fazer algum mal. Ele pode atrapalhar alguma coisa no seu dia, ele pode te causar alguma dificuldade, mas não te possuir. E isso é curioso, porque esse homem ele estava dentro da sinagoga e ele estava possuído por um espírito mau. E isso nos leva a questionar: quantos de nós estamos de fato cheios do Espírito Santo, mesmo estando nas igrejas, mesmo estando aparentemente seguindo a Cristo? Não é o fato do externo, não é a aparência externa, não são as minhas práticas que revelarão o que de fato tem dentro de mim. É muito verdade que a Bíblia diz que se conhece o fruto pelas árvores. E se eu dou frutos bons,
implica que eu sou uma árvore boa. Mas atitudes como estar em um lugar religioso não necessariamente me classifica como alguém cheio do Espírito Santo. Eu posso estar falando coisas sobre Deus, mas não estar agradando a Deus. Por isso é importante que nós saibamos qual a vontade de Deus para nós. Porque às vezes eu posso até estar praticando algo bom e agradável. Mas será que aquela era a vontade de Deus para mim? Nesse dia? Nessa hora? Com aquelas pessoas? Eu preciso estar sensível a esse detalhe. Nem tudo que é bom que se faça é a vontade de Deus para minha vida. Então a gente precisa ter esse entendimento para diferenciar, né? Para ter essa clareza de que muitas vezes o externo não condiz com o que está dentro de nós. E nós precisamos esvaziar tudo que tem dentro de nós para que o Espírito Santo possa habitar. Porque se o Espírito Santo não habita em mim, eu estou deixando margens para que outro espírito habite. Mas continuando com a nossa leitura, o homem grita algo que também é muito impactante. Olha só no verso 34. Ei, Jesus de Nazaré. Até aí tudo bem, todo mundo conhecia Jesus de Nazaré. Mas ele continua. O que você quer de nós? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é. É o santo que Deus enviou. Olha só, gente. Olha essa frase que Satanás declara. Satanás, através desse homem que estava possesso, declarou no meio daquela sinagoga, no meio daquele povo, quem era Jesus. O santo que Deus enviou. Olha esse detalhe que muitas vezes ninguém ali tinha percebido. Que muitas das pessoas que estavam naquele lugar, pelo contrário, já tinham negado a divindade de Jesus. Ou que Jesus poderia ter alguma relação com Deus. Pelo contrário, muitas pessoas já tinham atacado Jesus e tinham, inclusive, como nós vimos ontem, tentado matar Jesus, né? E o inimigo, como conhecedor da Bíblia, nós já falamos isso aqui no evento da tentação de Jesus no deserto. O inimigo usa a Bíblia, usa a palavra de Deus para influenciar Jesus. E o inimigo, ele conhece a palavra de Deus. Ele conhece de cor. Ele conhece a Deus. E eu já falei, vou repetir. A única diferença dele para nós é que ele conhece, mas não obedece. E nós estamos obedecendo? Eu vou falar mais essa vez, vou repetir mais uma vez essa frase. Se nós não estamos obedecendo, nós não temos diferença nenhuma dele. E somos até inferiores, porque às vezes nem a própria palavra a gente conhece. Mas continuando na nossa leitura, Jesus ordena que ele cale a boca e as pessoas começam a se admirar daquela palavra poderosa, daquele homem que pela sua voz expulsa um demônio. Eles se admiram pelo que aconteceu, mas não se admiram por um homem ter manifestado um espírito demoníaco dentro da sinagoga. Às vezes a gente se admira pela coisa errada, né? Às vezes a gente se impressiona com algumas coisas e deixa de se impressionar e se incomodar por algo que realmente precisa chamar a nossa atenção, como a presença do pecado no meio do povo de Deus. Mas continuando a nossa leitura, essa foi uma experiência que nós vamos ver ao longo do Evangelho de Lucas, o tratar com espíritos malignos. Mas continuando a nossa leitura, nós vamos ver outro tratar de Jesus. Olha só, a partir do verso 38. Jesus então saiu da sinagoga e foi até a casa de Simão. Gente, esse Simão aqui é o Pedro, tá? Que Jesus muda o nome dele, de Simão para Pedro.
Então a sogra de Simão estava doente, com febre alta, e contaram isso a Jesus. Aí ele foi, parou ao lado da cama dela e deu uma ordem à febre. A febre saiu da mulher e no mesmo instante ela se levantou e começou a cuidar deles. Depois de anoitecer, todos os que tinham amigos enfermos com várias doenças os levavam até Jesus. Ele pôs as suas mãos sobre cada um deles e os curou. Os demônios saíam de muitas pessoas gritando: "Você é o Filho de Deus." Eles sabiam que Jesus era o Messias e por isso ele os repreendia e não deixava que falassem. Olha, mais uma vez, o inimigo falando quem Jesus era, declarando quem Jesus era. E na maioria das vezes, nós, criaturas de Deus, não declaramos quem Jesus é. Nossas atitudes não declaram quem Jesus é na nossa vida. E Jesus repreendia, né? Já me perguntaram isso. Por que Jesus não deixava que eles falassem? Ele não queria que as pessoas soubessem que ele era o Messias? Ainda não. Nós estamos aqui no início da caminhada de Jesus, no início do seu ministério. Ele ainda precisava fazer muitas coisas. E o propósito de Deus tinha que ser alcançado. Ele não poderia ser perseguido e morto ainda. Ele deveria ser revelado mais na frente. Mas o que eu quero trazer em comparação aqui para você com a cura do endemoniado e a cura dessa febre da sogra de Pedro. Primeiro, Deus fez uma cura espiritual. Nós vimos uma libertação daquele homem que estava possuído por um espírito maligno. E depois nós vimos uma cura física, né? Essa mulher que estava com febre. Muitas vezes nós buscamos muito a cura física. A gente ora tanto pela cura de uma doença, de um câncer, pela cura de um ente querido que vai fazer uma cirurgia, que está num leito de hospital. Mas eu sempre tento lembrar de quando eu for pedir uma cura física para uma pessoa, às vezes até para mim mesma, eu tenho que completar esse meu pedido assim: Senhor, mas que acima de tudo, o Senhor traga cura espiritual. Porque a cura física pode ser que não seja da vontade de Deus, né? Eu peço uma cura para alguém que está enfermo, mas eu tenho que dizer, Senhor, se for da tua vontade, que ele fique curado. Porque às vezes não é da vontade de Deus que ele fique curado. Às vezes é da vontade de Deus que aquela doença leve ele a algum lugar ou a alguma situação. Mas a cura espiritual, ela sempre vai ser da vontade de Deus. Por isso eu sempre tenho que pedir essa cura espiritual. E o que é essa cura espiritual? É o Senhor me levar a uma revelação de quem Ele é, a ponto de eu tirar tudo o que tem dentro de mim, a ponto de eu morrer para o meu velho eu e viver uma nova pessoa para Cristo e nascer de novo e ter o entendimento de dependência dele e ter o entendimento de que ele morreu na cruz para pagar o preço pela minha vida. E uma vez que ele me comprou, eu agora sou dele, vivo para ele e por ele. Amém? Que você busque essa cura espiritual. Lembre-se de toda vez que pedir uma cura física, fale com Deus assim: Senhor, mas acima de tudo, a cura espiritual. Porque se essa pessoa por quem você tem orado vier a morrer, vier a não resistir aos ferimentos, a essa doença, mas se ela tiver a cura espiritual, saiba que ela estará em um lugar muito melhor do que nós e que um dia, certamente, você irá encontrar novamente essa pessoa. Amém? Olha só, um ponto que eu também acho importante nessa cura da sogra de Pedro. A palavra diz, lá no finalzinho do verso 39, que a febre saiu da mulher. E no mesmo instante ela se levantou e começou a cuidar deles, a servir o pessoal que estava ali na casa de Pedro, né? Então, uma vez curado, você volta-se para Cristo e passa a servi-lo? É essa a pergunta que eu te faço.
Na maioria das vezes, o que a gente vê é que depois de curado, as pessoas passam a viver suas vidas normalmente, como antes, né? Mas assim como a sogra de Pedro, uma vez curado, levante-se e passe a servir ao Senhor. E os últimos versículos dizem assim, no versículo 42. Quando amanheceu, Jesus saiu da cidade e foi para um lugar deserto. Mas a multidão começou a procurá-lo. E quando o encontraram, eles não queriam deixá-lo ir embora. Mas Jesus disse: eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para fazer isso que Deus me enviou. E ele anunciava a mensagem nas sinagogas de todo o país. A gente quer muito, né? A porção de Jesus só pra gente, porque é algo muito bom. Nossa, quem não quer? Um homem que curava todos, se ele ficasse ali na cidade de Cafarnaum, seria uma bênção, porque não iria mais existir doença. Todos seriam curados, né? E o nosso instinto egoísta é trazer só pra gente, né? É reter só pra gente. Mas uma coisa que a gente tem que entender é que no reino de Deus as coisas não são tão lógicas como são aqui no mundo. No reino de Deus, quanto mais eu dou, mais eu tenho. No reino de Deus, quanto mais eu priorizo, eu sou priorizado. No reino de Deus, aquele que é servo, ele é visto como Senhor. Lembra aquela famosa frase que os últimos serão os primeiros, né? Quem quer ser servido, que sirva. É assim que funciona no reino de Deus. É uma lógica diferente da nossa lógica do mundo, né? Mas o evangelho é compartilhar, é doar-se, é multiplicar. É a palavra do evangelho. As pessoas queriam que Jesus ficasse com elas para que suas necessidades fossem satisfeitas, quando na verdade a gente precisa espalhar Jesus. Jesus é tão grande que quanto mais a gente espalha, e quanto mais a gente fala sobre ele, e quanto mais a gente doa ele, mais nós temos dele. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Eu fazendo isso, compartilhando com vocês, vocês absorvendo e compartilhando com outras pessoas. Isso é o evangelho. É você ampliar, né? É você compartilhar. E nós vamos ver sobre isso de várias maneiras ao longo desses estudos. Amém? Que o Senhor possa ter falado com você e continue falando ao final desse dia e durante toda essa semana. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus.